Organização das Cooperativas Brasileiras. Excelentíssimo ministro presidente, excelentíssimos ministros relatores, excelentíssimos ministros componentes da Corte, ilustres representantes do Ministério Público e colegas que me antecederam na tribuna. Com a angústia e ansiedade daquele que foi escalado para defender a alma e a essência do cooperativismo brasileiro, eu subo essa tribuna para tentar externar a vossas excelências um pouco da essência jurídica dessas entidades e o porquê desse tal adequado tratamento tributário previsto no artigo 146, inciso 3, a linha C da Constituição Federal. Com absoluta razão, e na qual esse patrono comunga em gênero, número e grau, a Fazenda diz que não se está tratando de benefício, favor, vantagem, imunidade ou isenção, e ela está certa nesse mistério. O cooperativismo brasileiro sobe essa tribuna para não pedir nenhum tipo de favor, isenção, benefício ou vantagem, quiçá imunidade. O cooperativismo brasileiro comparece à tribuna para pedir respeito jurídico à sua essência jurídica. Para pedir respeito jurídico à lógica fundante desse modelo, que é o modelo de inclusão social através do qual a entidade, mantendo a neutralidade necessária nas suas operações, busca catapultar aquele indivíduo em determinado ambiente econômico, transferindo a ele, esse indivíduo, toda a riqueza gerada quando da prática do ato cooperativo. Exclusivamente quando da prática do ato cooperativo. A partir dessa premissa, que é uma premissa estampada em meados de 2 séculos atrás na Inglaterra, num movimento que alcançou o mundo inteiro e que todos os países do mundo se adequaram à especificidade, às particularidades desse modelo, o judiciário brasileiro foi brilhante no Superior Tribunal de Justiça, onde 2 ilustres ministros componentes dessa casa compareceram ao julgamento do leading case na primeira sessão, onde se reconheceu tanto em PIS quanto em COFINS a não incidência tributária sobre o ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. E qual seria a lógica dessa realidade? A lógica dessa realidade seria a seguinte: essas entidades, ao praticarem esse ato, como definido na própria 5764, o fazem em prol, em benefício de seus cooperados. E para entender esse modelo econômico, para entender esse modelo tributário, excelências, eu precisaria de entender a cadeia econômica da tributação das entidades cooperativas, levando em consideração não só a pessoa jurídica da entidade, que por lei tem que ser neutra, por lei tem que zerar todos os seus resultados ao final dos exercícios, por lei, diferente de todos os outros tipos societários, não tem resultado positivo nem resultado negativo. O positivo pertence ao cooperado e o negativo também, a ele é distribuído em linha direta, ela não pode nem gerar prejuízo para o exercício seguinte, ou perda para o exercício seguinte, como queiram. Então é nesse modelo, na defesa de quase 7 mil cooperativas, e de quase 11 milhões de cooperados, que estavam numa regra de absoluta harmonia tributária, desde o PIS da Lei Complementar 770, desde o fim social, desde da COFINS da Lei Complementar 70, e que foi abruptamente revogada, como se a revogação da isenção pudesse fazer nascer a obrigação tributária quando a isenção não existia. E aí entra a própria Lei 5764 e o artigo 146 da Constituição Federal. O que o artigo 146, na visão da Organização das Cooperativas Brasileiras, quis dizer? Previu a lei complementar, e é óbvio que ele previu a lei complementar como lei nacional, a único tipo normativo capaz de objurgar todos os entes federados, porque não teria sentido nenhum existir um adequado tratamento tributário dentro do nosso federalismo fiscal, concedido pela União, não concedido pelos estados, ou concedido pelo município, não concedido pela União, por aí afora vai. A lei complementar foi o veículo de objurgar todos os entes federados à compreensão do adequado tratamento tributário. E o que é adequado? Simples, senhores relatores, senhores ministros, senhoras ministras, é perceber que estamos falando de uma entidade diferente. Eu não preciso adequar nada que seja estándar. O que é estándar não precisa ser adequado, eu só adequo algo que é diferente. E onde está a diferença no cooperativismo? A diferença no cooperativismo reside que ela não é nenhuma sociedade comercial, nem uma sociedade caritativa. No próprio Código Civil, a cooperativa é equiparada à sociedade simples por equiparação, porque ela é uma entidade que não busca resultado e não pode ter resultado ao final do exercício. Nesse mistério, a cooperativa sim transfere riqueza ao seu cooperado, e o objetivo dela é exatamente esse. E percebendo a questão da cadeia econômica, o artigo 146, na própria ideia do Chief Justice Marshall, the power to tax involves the power to destroy, aqui o potencial lesivo de tributação do ato cooperativo ainda é muito maior, porque você está a falar da sobrevivência desse tipo societário, que, como bem lembrado o colega que me antecedeu, diferentemente das sociedades comerciais, retém o tributo, o imposto de renda na distribuição de resultados e retém o imposto de renda no repasse da produção. Por coincidência,
eu tive a oportunidade, num breve memorial, fazer um estudo muito sucinto a respeito da carga tributária no cooperativismo, até para desmascarar essa ideia de que você está falando de favor ou benefício fiscal. Numa sociedade empresária qualquer, que tem um resultado, que tem uma receita de 1.000, um custo de 100, um resultado de 900, essa sociedade, se não que ela é sujeita ao lucro presumido e sem contar o ISS, que é variável em cada municipalidade, pagaria 113,30 de imposto. Esse 113,30 seria distribuído via resultado, via lucro para os seus sócios, a alíquota zero. Carga tributária total na cadeia econômica, pessoa física mais pessoa jurídica, 113,30. Se eu respeito que o ato cooperativo não é riqueza da cooperativa, e mais à frente eu vou tentar externar isso se o tempo me permitir, se nessa operação a sociedade cooperativa tem o seu ato cooperativo respeitado, portanto, não pagaria IR porque o dinheiro não é dela, não pagaria CSL porque o dinheiro não é dela, não pagaria PIS porque não tem faturamento, o faturamento é repassado para o cooperado, nem tão pouco COFINS, ela teria no repasse ao seu cooperado, se ela repassasse 900 desse 1.000, um tributo retido na cadeia econômica de R$ 247,50. Desde quando, então, excelências, que adequar tratamento tributário é privilégio e benefício? Se respeitar a não incidência tributária sobre o ato cooperativo, na cadeia econômica da cooperação, não raro, e muitas vezes a tributação é maior, levando em consideração a pessoa física e a pessoa jurídica. E isso é o adequado. O adequado é perceber a particularidade do modelo que não trabalha para si, trabalha exclusivamente para outrem, como o próprio prevê o artigo 3º, 4º e 5º da Lei 5764. Agora tem uma outra constatação. O destinatário do adequado tratamento tributário nunca foi a cooperativa. O destinatário do adequado tratamento tributário é o ato. E esse ato é algo absolutamente complexo, excelências. Nós estamos falando de 13 ou 14 ramos cooperativistas, com centenas de operações, cada um com uma característica peculiar, com centenas de estatutos, que permissa a venda da Fazenda Nacional seria absolutamente impossível, nem se o juiz Hércules descesse à corte, externar a amplitude e a densidade do ato cooperativo de cada um desses ramos. E tem uma outra característica. Diversamente do que foi dito pela Fazenda Nacional nessa tribuna, existem atos cooperativos praticados pelas cooperativas e que o mercado atua, e é óbvio, o exemplo do Dr. Zé Cláudio foi perfeito, que o próprio fisco reconhece como ato. Parecendo normativo 73, 75, instituição normativa 635. O que o sistema quer, então, excelências, e espera a Organização das Cooperativas Brasileiras, é que se estabeleça a premissa mater da não incidência tributária na cooperativa dentro do adequado. Tamanho de ato, quem vai resolver é a administração tributária. Tamanho de ato, se der problema no tamanho de ato, quem vai resolver é a administração tributária ou o judiciário e o próprio Superior Tribunal de Justiça na leitura do artigo 79, que lhe é de competência fazer. Mas então, o destinatário do adequado é o ato. Mas não é todo o ato, excelências, que é destinatário do adequado tratamento. O texto da Constituição fala, a lei complementar vai conferir o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pela cooperativa. Como? Existe algum ato cooperativo que não seja praticado pela cooperativa? Existe. Ele merece o adequado? Não. E qual é esse ato? O ato cooperativo praticado pelo cooperado. Esse vai sofrer incidência tributária. A partir daí, o texto constitucional fica óbvio. A sociedade cooperativa é uma entidade que não aloca riqueza própria, transfere essa riqueza para o seu corpo social e quem vai pagar o tributo na operação e na cadeia econômica é o cooperado. E pagando o tributo cooperado, retido pela cooperativa, a carga tributária muitas vezes é superior à carga tributária das sociedades comerciais. E não é pouco superior. Agora, o que o fisco quer é uma pseudo e aparente isonomia decotando as cadeias econômicas. E usa a cadeia econômica para falar que se a cooperativa não tiver incidência, o tomador do serviço não vai ter crédito, quando, na verdade, a própria cooperativa tem que ser usada na cadeia econômica para entender a tributação como um todo. Essa é a lógica tributária das cooperativas. Excelências, eu não ouso afirmar que se a duplicidade de incidência no sistema cooperativista existir, a cooperativa paga tributo na cooperativa e continua pagando tributo no cooperado, esse é um modelo falido. Esse é um modelo em ruína, porque não se consegue equilibrar a carga tributária no mercado competitivo. Enfim, Lei 5764, me sobram somente 5 minutos para falar de uma norma que eu tive a oportunidade no trabalho acadêmico de tentar explorar lá na Vetusta as escâncaras. E eu fui até criticado no meu doutorado porque eu gastei 700 laudas para falar de societário, em vez de falar de tributário. E a questão é totalmente societária. Essencialmente societária.
O artigo 79 conceitua o que é ato, e no conceito do ato, e aí que eu rogo a vossas excelências a compreensão de que se vier a abrir tamanho de ato, esse julgamento prossiga, porque são 12 milhões de cidadãos brasileiros que estão esperando o resultado disso. Se vier a abrir tamanho de ato, nós vamos ter que abrir a deontologia, a teleologia do artigo 79, do seu caput, que tem situações pouquíssimas, quando não, nunca analisadas pela doutrina. O 79 fala, o ato cooperativo é aquele praticado pela cooperativa e cooperado, pelo cooperativo ou cooperativas entre si. Por que ele faz essa inversão? Por que ele fala cooperativa, cooperado, depois ele fala cooperado, cooperativa? Isso é despiciando? Claro que não. Isso ele dá a tônica dos modelos cooperativistas existentes, que em regra, excelência, são 3, dos 13 ramos. Cooperativas de venda em comum, união de indivíduos para, através da força do grupo, colocarem produtos ou serviços no mercado em melhores condições de preço, prazo e forma de pagamento. Cooperativas de compra em comum, união de indivíduos para adquirirem produtos, e cooperativa de compra e venda, que é o crédito. Numa relação ativa e passiva, o cooperado ele é tomador de recursos da cooperativa e tem uma aplicação na própria cooperativa. Ele assume os 2 polos da relação numa mesma operação. Então, o artigo 79, o que ele faz? Ele define o vetor do ato. E aí vamos nos socorrer da doutrina, da doutrina argentina, por exemplo, que muito brilhantemente conceitou o ato cooperativo como um ato jurídico complexo. Ele não é um único ato. Eu não posso ver o ato cooperativo, nas cooperativas de venda em comum, só vendo a origem do recurso. Quando o recurso advém numa cooperativa de comum, e se pergunta, esse recurso é ou não é ato cooperativo? A única resposta possível, excelências? Não sei. Eu não sei quem prestou ainda e para quem eu repassei. Eu só vou saber no momento em que eu repassar, decorrente de um serviço prestado pelo cooperado que eu consegui para ele. Portanto, entrar nesse debate de extensão de ato seria uma tarefa árdua. Mas, e eu vou me furtar a esse debate agora, porque o tempo ruge, eu queria fazer algumas colocações, mesmo que a voo de pássaro, com relação à posição da Fazenda Nacional. A Fazenda Nacional falou que o ministro Moreira Alves falou que tem que incidir tributação, o ministro Moreira Alves falou que não tem imunidade. E ele está certo. Não tem imunidade, não tem isenção, não tem benefício, não tem favor, não tem nada. Ato cooperativo, se for respeitado, pode ser que até pague mais tributo que as sociedades comerciais. Diz que na DI 429 não existe lei complementar. Nos mandados de resolução 701, 702, 703 e de 2004, portanto, depois da distribuição da DI, esses mandados de resolução foi dito por essa corte que existia a lei complementar, que a 5764 fazia o papel da lei complementar, para posição essa corroborada pela União, nos 2 pareceres juntados nesses processos. Para falar que não tem omissão legislativa, não existe. Ela existe. Para falar de tributação, ela não existe. Existe ou não existe? Os mandados de resolução foram julgados por essa casa. No ADCT, com relação à confirmação de benefício, pouco me importa a confirmação de benefício. O sistema não está vindo aqui pedir benefício. Isso não é benefício, então estou mostrando que, em regra, pode-se até pagar mais tributo. Questão de exigências formais com relação à imunidade. Não há exigência formal em relação à imunidade, porque a cooperativa ela é contribuinte. O ato coopera. Aqui, uma questão para fixar a posição. Não se está discutindo não tributar o ato. O que se está discutindo aqui, sob o ponto de vista das organizações cooperativas brasileiras, é onde o ato deve ser tributado. A premissa é que o ato cooperativo é sim tributado, só que na pessoa física. Diferentemente das sociedades comerciais, cujo resultado é tributado só na pessoa jurídica. Essa que é a grande constatação. Não preciso nem de dizer questões inerentes a isenção, formalmente complementar, materialmente complementar, a despeito da questão das cooperativas ser totalmente diferente das prestadoras de serviço, porque as prestadoras de serviço não tinham um artigo 146, inciso 3, a linha C. E aqui fica claro, adequado, eu sou diferente. Tratamento tributário, the power to tax involve the power to destroy. Ao ato cooperativo, só o ato, não a entidade, praticado pela cooperativa. Não estou querendo tratamento tributário, o ato praticado pelo cooperado, que ele é tributado. E aqui, excelências, eu estou falando de um direito e garantia fundamental. Eu estou no núcleo das limitações constitucionais ao poder de tributar. E eu não conheço limitação constitucional ou garantia fundamental de eficácia protraída. Existem exceções, mas não estou falando de benefício. Se eu quiser falar de benefício ao cooperativismo, eu vou aonde? No 174, parágrafo 2º. Que a lei vai apoiar e estimular o cooperativismo e outras formas de associativismo. O que se esperava do Estado era não só não invadir onde a incidência não pode ir, como também dar benefício. O Estado não deu benefício e invadiu a incidência onde, em tese, ela não poderia se situar. Enfim, excelências, com a amargura do tempo, poderia ficar aqui
tranquilamente mais um bocado de tempo, até pela ansiedade do tema, eu me despeço, certo de que esse tribunal tomará a medida mais justa e adequada ao caso e que preservará a essência do cooperativismo brasileiro, como vem acontecendo desde 1971. E que se mantenha as decisões proferidas tal qual delineadas pela Corte de Origem. Muito obrigado, presidente. Agradeço ao doutor João.